Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Amém? A palavra de Deus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Senhor, nos abençoa nessa manhã, segundo a Tua palavra, fala aos nossos corações, e que eu possa falar daquilo que o Senhor já colocou em meu coração, Pai, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar, que somente o Teu Espírito fale aos nossos corações essa manhã, em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, que também serão nosso tema nas células, que chama-se Buscando a Deus. Nosso objetivo é nos levar a desenvolver uma vida de intimidade com Deus. É muito importante que nós tenhamos o desejo de buscá-lo diariamente através da oração, da palavra e da comunhão. Somente uma vida na presença do Senhor, meus irmãos, produz verdadeira transformação. Você pode dizer amém? Amém. Então, se nós queremos crescer, nós precisamos buscar a Deus. Eu quero, em cima deste texto que nós lemos, Mateus 11, do 28 ao 30, eu quero destacar 4 pontos importantes. Primeiro ponto que nós queremos destacar nesta manhã: a quem estamos nos achegando? A quem estamos nos achegando? O texto que nós lemos é um convite de Jesus para quem? É isso aí mesmo que você falou. O convite de Jesus que nós lemos é um convite para quem? Para quem? Para os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está fazendo um convite para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e é uma verdade que em algum momento das nossas vidas a gente se sentiu assim, sim ou não? Se eu perguntar aqui agora, quem está cansado e sobrecarregado aí, talvez você diga: eu, pastor. Porque a luta do dia a dia, ela nos cansa, sim ou não? A luta do dia a dia, ela nos cansa. As dificuldades que aparecem, os problemas, eles vão roubando a nossa energia. Mas ao mesmo tempo que Jesus faz um convite, e Ele está chamando quem, meus irmãos? Mais uma vez, quem Ele está chamando? Os cansados e os sobrecarregados. Ele está fazendo um convite, sim? Mas ao mesmo tempo que Ele faz um convite, Ele também faz uma promessa: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e o que vai acontecer? Eu os
aliviarei. Presta atenção nessa frase, meus irmãos. Jesus faz um convite para os cansados e sobrecarregados, e depois ele faz uma promessa. Ele diz o que para você, para mim, para nós? Eu os aliviarei. Essa promessa não foi o pastor André que fez. Essa promessa foi feita por quem? Essa promessa foi feita por quem? Então, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, se querem alívio, tem que ir para onde? Tem que procurar quem? Tem que procurar quem? Jesus. E é Ele que nós estamos procurando. Nos momentos em que nós estamos cansados e sobrecarregados, nós verdadeiramente estamos indo até Ele? Foi a pergunta que eu fiz no primeiro ponto. Ele fez uma promessa. Então, se Ele prometeu, nós temos a certeza que Ele vai cumprir. Em Jesus nós encontramos verdadeiro alívio. A questão é que muitas vezes, ao invés de nós irmos até a fonte do alívio, e quem é a fonte do nosso alívio? Eu creio num Deus que cumpre as suas promessas. Você também crê? Ele fez uma promessa. Se vocês estão cansados e sobrecarregados, vocês têm que ir para onde? Tem que ir para onde, gente? Para Jesus. A pergunta é: estamos indo? Ou estamos tentando resolver os nossos problemas na força do nosso braço? Ou estamos na expectativa de alguém que vai resolver o nosso problema? Pastor, eu estou com um problema sério aí, mas pastor, eu tenho fé. O gerente do banco, ele já me prometeu que ele vai liberar aquele empréstimo. Você está buscando alívio em Cristo assim? É em Cristo que está a sua esperança, se você está esperando a resposta do gerente do seu banco? Sim ou não, gente? Pastor, eu estou passando um momento difícil na minha vida, mas eu creio, no final do ano tem eleição, e se o governo mudar, eu tenho certeza que a minha vida vai melhorar. Você está indo a Cristo assim? Porque se o governo mudar, o outro que vai entrar, você acha que vai ser muito melhor do que esse? Porque o ser humano, e principalmente os que estão indo lá para a política, eles só pensam em si mesmos. Então nós queremos os nossos problemas resolvidos, nós queremos o alívio verdadeiro, sim ou não? Mas muitas vezes nós estamos procurando em tantas outras coisas. Pastor, eu estou esperando a resposta do meu primo, eu estou esperando a resposta da minha tia, eu estou esperando a resposta do meu pai, ele vai me dar a solução para o meu problema. Meu irmão, se a tua esperança está em coisas e pessoas que não são Cristo Jesus, você não está indo até a fonte do verdadeiro alívio. Não está. Você está buscando paliativos. Você está buscando atalhos, você está procurando resolver problemas de forma passageira. Porque esta pessoa que vai te ajudar, ela também tem limites, ou não tem? Eu só conheço um, que é todo-poderoso. Todos nós aqui somos seres limitados. Então, por mais que uma pessoa te ajude, esta pessoa também é limitada. Então, se você está buscando verdadeiro alívio através de pessoas e coisas, eu tenho uma triste notícia para te dar. Esse alívio não é duradouro, nem tampouco permanente. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é o nosso descanso. Versículo 29. Pode botar, por favor. Versículo 29. Jesus Cristo
Ele é o nosso descanso. Veja o que o texto está nos dizendo, veja o que Jesus está falando para nós: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Eu pergunto a você, aonde está o verdadeiro descanso para a nossa alma? Está no limite do nosso cheque especial ser aumentado? Está no aumento do limite do nosso cartão de crédito? Está na mudança do governo? Aonde está o verdadeiro descanso do cristão, meus irmãos? Em Cristo Jesus. Então, enquanto você estiver olhando para pessoas ou coisas e buscando ali alívio, você está deixando de buscar a fonte do verdadeiro descanso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele cura, Ele liberta e Ele alivia. Mas para isso você precisa ir até Ele. Às vezes a gente quer que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, venha até nós. Não, se Jesus quiser fazer alguma coisa, Ele tem que vir até mim e resolver o meu problema. Gente, sabe qual é o nome disso? É soberba, é arrogância, é orgulho. Não é o Deus Todo-Poderoso que tem que se curvar diante de você. Somos nós que temos que nos curvar diante dEle. É o contrário. Se você quer que o Deus Todo-Poderoso se curve diante de você, isso não vai acontecer. Ele é digno de glória, não nós. Então, se você quer cura, se você quer libertação, se você quer alívio, você precisa ir até Ele e entregar tudo nas mãos dEle. Ele fez o convite. Bote no versículo 28, por favor. Ele fez o convite: venham a mim, e Ele fez uma promessa: eu os aliviar. Tiago 4:8. Veja o que o texto diz. O que está escrito em Tiago 4:8? Está aqui na tela para facilitar a leitura, pode ler. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Quem é que tem que chegar perto de quem? É Deus que tem que chegar perto de nós? Ou é nós que temos que chegar perto de Deus? Olha o texto: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Mas tem mais uma coisa que você precisa fazer. O que você tem que fazer? O que é limpar as mãos? O que é limpar as mãos? Ô pastor, limpar as mãos é limpar as mãos. Vou lá debaixo d'água, pego o sabonete. Isso é limpar as mãos, amém? Mas o texto está falando de algo que vai além. As nossas mãos representam as nossas atitudes, as nossas ações, as coisas que a gente faz. Abandonem o pecado. Veja o texto: limpem as mãos. Então ele não está falando de simplesmente lavar as mãos. Ele está falando de abandonar o pecado. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, e tem muita gente que está em cima do muro. Pastor, não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá, não sei se eu sou crente, se eu não sou. E você que está indeciso, o Senhor está dizendo: olha, eu quero chegar perto de você. Mas primeiro você tem que tomar uma decisão. Você tem que sair de cima do muro e vir na minha direção. Então, meus irmãos, se nós queremos alívio, e aqueles que querem alívio digam amém, eu também quero. Nós temos que buscar esse alívio em quem pode nos dar esse alívio. E se a nossa esperança está em qualquer outra coisa, ou em qualquer outra pessoa que não seja Cristo, eu quero dizer para você:
você vai ter uma grande desilusão. Porque este alívio, ele não é permanente, ele é passageiro. E aí, meus irmãos, nós passamos hoje muito tempo fazendo muitas coisas e normalmente a gente diz sempre a mesma coisa: eu não tenho tempo. Porque a gente está o dia inteiro fazendo uma coisa, fazendo outra, correndo para lá, correndo para cá, mexendo no telefone, resolvendo alguma coisa. Meus irmãos, eu quando acordo de manhã, dá até medo de pegar no celular. Estou sendo sincero, porque tem tanta mensagem lá e eu sei que tudo aquilo ali é problema. Eu já acordo, eu olho para ele e falo: pego ou não pego? E a gente passa o dia inteiro resolvendo um monte de coisa e chega no final do dia a gente está o quê? Cansado. Aí o que a gente dá para Deus? Uma bela de uma desculpa: Senhor, o Senhor é tão amoroso. Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor sabe que eu estou cansado. Amanhã a gente conversa. Aí eu pergunto para você: o dia tem quantas horas? O dia, se não mudou, que hoje em dia tudo está mudando. Mas se o dia não mudou, ele tem quantas horas? 24. Você não tem uma para dar para Deus? Eu não estou pedindo 24 não, e nem ele. O dia tem 24 horas. Pastor, mais 8 horas eu tenho que dormir. Tá bom, então sobram quantas? Quem é bom de matemática aí? 16 horas. 16 horas, você não tem uma para dar para Deus? Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará. Se você quer mais de Deus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para buscá-lo mais. Posso ouvir um amém? Senão não vai acontecer. Se você não começar a mudar a sua rotina, você não vai viver mais na presença de Deus. Se o seu maior relacionamento é com o celular, ou com a televisão, ou com o computador, seja lá o que for, do que Deus, a sua vida espiritual, ela só vai afundar. Se você quer crescimento espiritual, se você quer verdadeiro crescimento espiritual, você precisa dedicar mais a Deus. E, se possível, ter alguém junto com você. Ter alguém ali do seu lado, te incentivando a não parar. Para que quando você estiver desanimado, a pessoa vai falar assim: vamos lá, vamos continuar. E quando a outra pessoa estiver desanimada, você vai dizer: não, vamos lá, não para não, estamos juntos. Mas, se você quer mais de Deus, você precisa buscar mais. Então, se Ele é a fonte do nosso alívio, aonde nós estamos indo? Se formos para Deus, alcançaremos o verdadeiro alívio, amém? Mas se formos para outros lugares ou outras pessoas, vamos alcançar alívio? Não. Então esse é o primeiro ponto. Aonde nós estamos indo buscar alívio? Eu espero que a resposta seja: eu estou buscando alívio em Cristo Jesus, em Deus. Posso ouvir um amém? Segundo ponto, versículo 29. Aprendei, ou aprendam, dependendo da tradução, né? Aprendam de mim. Ele diz para nós aprendermos sobre Ele. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, eu tenho que ir para a pessoa certa. E a pessoa certa é Cristo. Segundo ponto, eu tenho que aprender sobre Ele. Mas para aprender sobre Deus, eu vou ter que me expor. Eu vou ter que abrir o meu coração, eu vou ter que expor para Ele a minha fraqueza, eu vou ter que dizer: Senhor, eu não conheço nada, eu não sei nada, e por isso eu preciso de Ti. E muitas vezes nós não queremos reconhecer a nossa fraqueza.
Meus irmãos, nenhum de nós é detentor de todos os segredos da Bíblia. Deus, desde que eu me converti, e se Deus me der esta graça, ano que vem eu completo 40 anos de vida cristã. Nesses 39 anos de vida cristã, eu já li a Bíblia algumas vezes. E eu digo para você, todas as vezes que eu releio textos que eu já li, eu sempre aprendo algo novo. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Só que se eu quero aprender mais de Deus, eu preciso descer do pedestal e eu preciso reconhecer que eu não sei tanto assim. Porque muitas vezes bate no nosso coração, a gente olha para um texto e a gente fala assim, eu já conheço esse texto, vou pular. É só comigo que acontece isso? Então, glória a Deus, eu achei que era só comigo que ia acontecer isso. A gente olha para um texto e fala assim, isso aí, eu já sei tudo o que esse texto tem para dizer. Já aconteceu com você? Comigo acontece também, gente. A gente já leu tanto algumas passagens na Bíblia que a gente olha para, eu não vou ler de novo não, eu já sei de qual é salteado. Só que até aquele texto que você sabe de qual é salteado, ele tem algo para te ensinar naquele dia. Então, se você quer alívio, você precisa também querer aprender. E aprender sobre quem? Sobre Ele. Aprender sobre quem Ele é. Aprender sobre o que Ele fez e o que Ele faz. Aprender para poder caminhar com Ele. Gente, se você não conhecer a Deus, como é que você vai caminhar com Ele? Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus está respondendo e está dizendo o quê? O erro de vocês está em quê? Está no fato de não conhecerem o quê? Nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí eu pergunto a você, quem é que tem Bíblia aí? Quem é que tem Bíblia aí? Está na tua mão. A palavra de Deus, ela está ao seu alcance. Pastor, mas eu leio e eu não entendo tudo. A palavra de Deus, eu já falei aqui, ela é como o oceano. Na beira, quem é que brincam? As crianças. Adulto brinca na beira? Pastor, o senhor não me conhece, eu brinco até de baldinho, que eu tenho medo, não sei nadar. Mas tirando você que tem medo de entrar na água e joga baldinho na cabeça, o lugar dos adultos é ali na beira? Não. Assim é a Bíblia. Quando você começa a ler, você não vai entender tudo, mas alguma coisa você vai aprender, sim ou não? E conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo um pouco mais. O que você não pode fazer é parar, é desistir, falar, não, eu não entendo nada, vou parar, não. Eu quando comecei a ler a Bíblia, eu também não entendia muitas coisas, eu perseverei, continuei lendo e continuei pedindo a Deus, orando e pedindo discernimento. Pessoas me ajudaram a entender a Bíblia. E nós fomos avançando. Jesus está dizendo, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente quer o poder de Deus nas nossas vidas, sim ou não? Mas para isso acontecer, precisamos conhecer a Bíblia. Então, se você quer alívio, se você quer descanso, você vai precisar aprender dele. Coloque lá, por favor. Volte lá em Mateus 11, 29. Ele diz, Mateus 11, 29.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Se você quer encontrar o verdadeiro descanso para a sua alma, você precisa aprender dele. Meus irmãos, nos dias mais difíceis que eu já passei nessa vida, onde muitas vezes eu estava num lugar onde eu não tinha a Bíblia à mão. Hoje em dia é mais fácil que você tenha a Bíblia no celular, amém? Mas nós já vivemos numa época em que isso não acontecia. Em momentos difíceis que eu já passei na minha vida, o que me sustentou muitas vezes foi o que eu li na Bíblia e estava guardado aonde? Porque foi com aquela porção da Bíblia que estava guardada na minha mente que o Espírito Santo trabalhou. Ele disse e falava ao meu coração: lembra disso? E eu lembrava porque eu tinha lido. É assim que eu vou fazer com você. Agora, se você não ler, como o Espírito Santo vai falar ao seu coração? Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, nós precisamos entender que não conhecer a Bíblia é um erro. João capítulo 8, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A palavra de Deus é também a verdade. E a verdade, ela liberta. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A única coisa que pode nos libertar, meus irmãos, dos enganos do maligno, das mentiras deste mundo, é a verdade da palavra de Deus. E como que eu vou ser liberto se eu não conheço a verdade? O que nós falamos aqui, numa pregação, num culto de domingo, ou que você aprende lá na célula, é muito pouco se comparado com a Bíblia toda. Mal comparando, é como se você fosse enviado para uma luta, treinando só no dia anterior. Um atleta, quando vai para uma luta, ele se prepara vários meses para aquela luta. Ou para um jogo de futebol, ou para uma corrida, a imagem de esporte que você preferir. O que acontece com o atleta se ele só treinar no dia anterior da corrida? Ele vai correr bem? Não. E o que acontece com o crente que só se alimenta quando ele vai na igreja? O que você acha? Ele vai viver bem? Não. Então o que você aprende aqui tem que ser complementado com a sua busca diária na palavra e na oração. Posso ouvir um amém? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, primeiro eu preciso entender para onde eu estou indo. Se eu quero alívio, eu tenho que ir a quem? A Cristo. Segundo, eu preciso aprender dele. Se eu não aprender, nada vai adiantar. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa manhã: ouvir e praticar. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. O que está escrito na palavra de Deus? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem. Tem muita gente, meus irmãos, que vai lá, aprende. Tem muita gente que lê a Bíblia todo dia. Tem muita gente que conhece a palavra, sim ou não?
Mas adianta conhecer e não praticar? Adianta, gente? Então nós precisamos entender que Deus está falando: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Se nós não colocarmos em prática os seus ensinos, seremos desobedientes e não confiaremos. E Deus está olhando para nós e vendo: ele não confia em mim. E eu não sei se você já passou por alguma desconfiança, alguém que desconfiou de você. Você já passou por isso? Alguém que olhou para você e desconfiou de você, ou desconfiou da tua palavra? Alguém já passou por isso? É bom isso, gente? É horrível. É a pior sensação do mundo. Imagine Deus olhar e dizer assim: ele leu a palavra, ela leu a palavra, mas não confiou em mim. Quando a gente lê e a gente não pratica, nós estamos desconfiando do próprio Deus. Você entende isso? Sim ou não? Então, meus irmãos, nós precisamos aprender e precisamos colocar em prática. Porque senão os anos vão passar e não haverá crescimento espiritual. É triste quando eu leio algumas cartas de Paulo, que ele diz assim: olha, eu queria falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas eu não posso falar com vocês assim, porque vocês são carnais. Já leu isso? Eu fico triste, gente, porque eu me coloco nessa situação. Eu falo: Senhor, será que eu estou te buscando adequadamente ou estou sendo carnal? Porque todas as vezes que nós aprendemos a respeito de Deus e não colocamos em prática, nós não estamos sendo espirituais, nós não estamos crescendo, nós estamos, ao contrário, retrocedendo. E infelizmente, muitas pessoas passam anos dentro de uma igreja sem crescimento espiritual. Não é porque não aprendem, é porque não colocam em prática. Não é porque não entendem a palavra, entendem, mas se recusam a cumprir o que Deus mandou. Mais uma vez, por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Meus irmãos, isso é muito sério. Os fariseus, gente, pensa num povo que gostava de cumprir regra. Esse povo eram os fariseus. Eles conheciam a lei, eles conheciam as regras, eles cumpriam as regras. Cumpriam, eles cumpriam toda a lei. Eles oravam, na praça pública, jejuavam. Mas o que é que eles não cumpriam? A vontade de Deus. O coração deles estava longe. E eles foram duramente criticados por quem? Por Jesus. Porque Jesus dizia: vocês cumprem a lei, mas vocês não entendem o espírito da lei. Por quê? Porque eles aprenderam coisas, eles aprenderam regras, eles aprenderam as tradições, mas eles não entenderam o espírito da lei, e o espírito da lei eles não conseguiam colocar em prática. Então não se trata apenas de ler a Bíblia como um livro, mas é entender o Espírito de Deus que está nessa palavra santa. Você pode dizer amém? E é isso que nós precisamos colocar em prática. Porque não se trata apenas de cumprir regras, mas é uma maneira de viver que agrada a Deus. Você entende isso? Não é uma lista de faça isso ou deixe de fazer aquilo. Não, a Bíblia não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina a viver de acordo com a vontade dEle. Posso ouvir um amém?
E a Bíblia fala que quando nós erramos, tem um caminho para conserto, que é o arrependimento e a confissão, e voltar para o caminho. Então, meus irmãos, a única maneira de nós crescermos espiritualmente é ouvir e praticar. Senão os anos vão passar e a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. A gente vai continuar fazendo as mesmas perguntas. A gente vai continuar com as mesmas indagações, mas não haverá crescimento. E eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas crescendo espiritualmente. Eu vejo pessoas aqui amadurecendo. Eu vejo aqui pessoas entendendo o que Deus está fazendo. Eu só chego, pastor, Deus está agindo na nossa igreja assim, assim, assado. E eu falo, é isso. Entenderam? Mas tem que estar ligado, tem que ouvir e praticar. Quarto e último ponto. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Só há um caminho, meus irmãos. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. O profeta diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não. Mas quem são essas pessoas? São os que esperam no Senhor. Esse é o caminho certo. Qualquer outra opção é um atalho. Ah, pastor, eu vou buscar um lugar de descanso na praia. E não sou contra ir à praia, não tem nada errado você ir à praia. Ah, pastor, eu vou buscar descanso indo pescar. Eu também não tenho nada contra a pescaria. Eu particularmente não gosto, mas eu não tenho nada contra a pescaria. Não tem nada de errado em você querer ir para a roça, ou ir para a praia, ou ir pescar. Não tem nada de errado nisso. Mas tudo isso é atalho. Porque você vai chegar lá, você vai ficar tranquilão. Amém? Se você gosta de praia, quando você chega na praia é uma maravilha, não é verdade? Aquela areia que fica grudada no seu corpo nem te incomoda. É ou não é, gente? Você sai de lá feliz da vida. Só que quando você volta, você dá de cara com o quê? Com os problemas todos de novo. Você vai pescar, você entra lá no rio ou no mar, não sei onde você gosta de pescar, você fica lá o dia inteiro pescando, que maravilha. Quando você voltar e guardar, né, as redes ou guardar a vara de pescar, quando você virar, quem está te esperando ali de volta? Os problemas todos de novo. Porque tudo isso é fuga. Você vai para lá e está tudo certo. Não estou dizendo que você não tem que ir, não. Mas quando você voltar, o problema vai estar lá no mesmo. A única pessoa que vai te ajudar a enfrentar o problema e vencer, chama-se quem? Cristo Jesus. E é por isso que Ele é o caminho certo. Viver longe de Jesus só vai trazer cansaço e enfado sobre a sua vida. Quando você se aproximar de Jesus, você vai encontrar descanso.
Você entende o que eu estou dizendo? Então é muito importante entender que são aqueles que esperam no Senhor que renovam as suas forças. Quantas vezes, meus irmãos, e não tem nada mais cíclico do que igreja. A gente vê as situações fazendo assim, ó. A gente só mudam as pessoas, mas os problemas eles sempre acontecem. E a gente fala assim, vamos lá enfrentar esse problema de novo. Mas quem é que nos dá força para enfrentar o problema de novo? É Cristo. Quem é que nos dá força para enfrentar os problemas da nossa vida que às vezes se repetem? Quem nos dá força? É Cristo. Agora, se você estiver longe de Deus, que força você vai ter? Só os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Só os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. Só os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Só os que esperam no Senhor. E aí eu quero concluir dizendo, o que você vai fazer? Qual será a sua resposta? Você vai continuar tentando viver a vida longe de Jesus ou vai entregar todo o cansaço a Ele, aceitando o seu convite? A resposta para essa pergunta só você pode dar. Vocês têm uma caixa ligada aqui? Vê para mim, Eduardo, por favor. A caixa. A resposta para essa pergunta só você pode dar. Você vai continuar vivendo longe de Jesus ou você vai entregar todo o cansaço a Ele e aceitar o seu convite? Qual é a sua resposta? Soluções humanas, elas são temporárias. Mas a solução que vem do alto, ela é permanente. Ela é duradoura. E ela traz alívio. Ela traz descanso. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor aqui.